a gente vai falar da nossa fé, da nossa disposição. Ok, gente? Então vamos lá? Para quem achou, Deus abençoe. Está escrito assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor fale conosco pela sua poderosa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Josué, na verdade, aqui ele está recebendo a palavra de Caleb, né? Aqui já é o inverso. Aqui já é bem depois, quando o povo vai conquistar Cades Barneia. E, na verdade, Caleb está pedindo, né, para conquistar Hebron, perdão. Bom, o que acontece? Aqui Caleb está falando assim, olha, o negócio é o seguinte, com 40 anos eu era um cara tremendamente abençoado. Deus usou Moisés para falar para mim que Hebron ia ser minha. Agora eu estou com 85 e eu estou aqui com todo o pique. Mas o que acontece? Ele falou uma coisa aqui clara aqui, que quando lá para espiar a terra ainda, né? Quando para espiar a terra, Moisés manda os espias, e aí vai Josué, vai Caleb e vai mais outros dois, são 12 espias ao total. O Caleb fala assim, ó, eu falei coisas boas, eu disse a verdade, mas eu também falei que ia tudo dar certo. E o que acontece, como está escrito aqui no texto aqui, ó, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Vamos lembrar um pouquinho dessa história? Agora eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia aí. E você vai abrir no livro de Números, capítulo de número 13. Vai aí, folheia aí, Números, capítulo de número 13. Pega, por favor, sua Bíblia aí. Vamos treinar um pouquinho a Bíblia, né? No seu Antigo Testamento, que começa no livro de Gênesis, depois vem Êxodo, e aí depois de Êxodo já vem Números, né? Fácil de você achar, fácil da gente poder aqui, Êxodo, Levíticos e Números, né? Depois de Êxodo vem Levítico, depois vem Números. Bem fácil. Números capítulo 13, e aí eu vou ler aqui, ó. Vou ler a partir do versículo 25. Olha o que o texto conta para a gente poder falar dessa história direitinho. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, Cádiz, e tornando, deram-lhes contra eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Trouxeram cada cacho de uva maravilhoso. E contaram-lhe, disseram-lhe, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E trouxeram, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac, que são gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles só foram falando que tinha povo forte, povo tremendo. Presta atenção. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ó vida, ó azar. Presta atenção, gente. Infamar a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Para completar a história. Amados, na nossa vida é assim. Sabe o que acontece com a gente? Nós precisamos nos cercar, e isso aí, gente, é claro, de pessoas que sejam tão ou mais cheias de fé do que a gente. Ah, pastor, mas vira e mexe tem alguém que não tem fé do nosso lado. Ok, nós seremos... se alguém que está do seu lado não tem fé, e Deus permite que você esteja ao lado dessa pessoa, é porque Deus sabe que você vai contagiar essa pessoa com a tua fé. Ou no mínimo você vai balançar o coração dessa pessoa. Mas jamais você vai abrir mão da sua fé, porque um ou outro está tentando desanimar. Você entende o que Deus está falando? É assim que vai ser. Então que você entenda o seguinte. Quando Caleb fala assim, olha, o povo inflamou o coração,
E diz a Bíblia que queriam até apedrejar Moisés por causa disso, tá, gente? E o povo ficou irritado, porque ao passo em que Josué e Caleb estavam falando assim, olha, a gente vai conseguir, essa galera, nós vamos jantar eles, a gente vai conseguir. Os outros 10 espias estão falando assim, não, não dá, são muito gigantes, são terríveis, vocês não têm noção. A gente era como gafanhoto, e eles também viam a gente como gafanhotos, ou seja, eles eram gigantes, eles são gigantes, a gente não vai conseguir. Então, queridos, nós estamos agitando ânimo ou desânimo, mas a gente está transmitindo ânimo ou desânimo, mas nós somos agitadores de ânimo. Aqui nós temos agitadores de desânimo. E vou falar uma coisa, quando você subverte, quando você conspira acerca de alguma coisa, se você arrumar pessoas que vão ficar ao seu lado, a conspiração vai tomar conta. E aqui nós vimos que o povo literalmente conspirou contra Josué e Caleb e foi difícil. A tal ponto de Deus falar assim, ok, vocês estão aí vocês estão de brincadeira comigo? Não, mas eu não estou de brincadeira com vocês não. Só essas duas famílias de Josué e Caleb, só essas duas gerações vão enxergar e vão tomar posse da terra. Os outros, toda a geração, enquanto não morrer, não vai tomar posse. Deus falou assim. Para começar a história, quem não acredita na promessa de Deus, quem não acredita e não crê que Deus vai cumprir sua palavra, não herda a promessa. Ok, gente? Então, se você não está acreditando naquilo que Deus está falando, nós precisamos mudar os nossos conceitos. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Alguém pode glorificar Deus por isso? E o grande detalhe é que quando, então, Deus promete alguma coisa pra gente, eu quero que você entenda uma coisa. Gente, é quase certo, para não falar que é certo, que é sempre algo muito maior do que a gente. É sempre algo que a gente enxerga e fala assim, meu Deus, se a gente não tiver fé, a gente vai enxergar e vai falar assim, aqui eu não vou conseguir. Aqui não vai dar. É sempre assim. Por quê? Porque nossa vida é feita de desafios, queridos. A tua vida é feita de desafios. E se você não encarar esses desafios, você não vai vencer. Ok, gente? Obviamente, encarar desafios sem a presença de Deus é suicídio, é derrota na certa. Então, o que está acontecendo aqui é que Josué e Caleb têm a certeza que Deus vai agir. Então, eu peguei o texto aqui de Josué capítulo 14, quando Caleb fala assim, olha, eu vou conseguir, eu perseverei no Senhor, Josué 14, 8, mas eu fui lá atrás no texto de Números para poder você entender que o negócio não foi fácil. O negócio não foi fácil, a coisa foi difícil. Olha aqui, ó. Então, aí o capítulo 14 de Números. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Ao invés do povo se alegrar e falar assim, a gente vai conseguir, o povo começou a falar, não, a gente não vai conseguir. E aí, a partir do versículo 3, olha que absurdo. Vamos para o versículo 2. Quando você começa a enxergar problema na tua vida, quando Deus te arranca de uma escravidão, quando Deus te arranca do mal, quando Deus te arranca daquilo que ia te fazer mal, obviamente você passa por um deserto, você passa por um problema. Então você não pode pensar em olhar para trás. Olha o que o povo começa a falar aqui no versículo 2, capítulo 14 de Números. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. Eles estão falando assim, é melhor a gente morrer no Egito ou no deserto do que ter que enfrentar esses gigantes. Nem experimentaram, nem foram. Isso é falta de fé, porque eles não criam que Deus estava com eles. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, presta atenção, gente, começaram uma sedição assim, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha que coisa terrível, gente. Deus arranca você com mão de ferro do Egito. Deus faz você passar pelo Mar Vermelho. Na trajetória do deserto, o Senhor promete que vai levar você para um lugar que mana leite e mel. Aí Moisés fala assim, vamos lá, espia a terra lá para ver como é que é. Quando o pessoal volta depois de 40 dias, olha, a terra é maravilhosa, aqui está um fruto aqui tremendo, aqui só tem um detalhe, 10 falaram assim, tem gigante. E outros dois, Josué e Caleb, falaram assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai conseguir. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Alguém pode glorificar Deus por isso? Deus está aqui em nosso meio, gente. Aí no versículo 6, e eu estou aqui falando em Números capítulo 14,
Josué fala assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. E aí ó, o conselho vem para mim e para você. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Ele falou assim: a gente vai jantar essa turma, nós vamos engolir eles. Olha o que Josué está falando. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Ao passo que tinha 10, que literalmente deixaram todo mundo de cabeça baixa, esses dois estão falando assim: gente, ó, fiquem tranquilos. Se o Senhor falou que está conosco, Deus é tremendo, Deus é maior. Essa galera vai ser a nossa janta, nosso almoço, nosso jantar, eles vão ser o nosso pão. Nós vamos consumir eles, porque o Senhor vai ser conosco. Os desafios estão lançados, amados. Não há dúvidas que os nossos inimigos parecem ser maiores e melhores e mais possantes e mais potentes do que nós. Não há dúvidas. Só que quem está conosco é infinitamente maior do que todos os nossos inimigos. Alguém pode glorificar Deus por isso? Deus está aqui presente no nosso meio, gente. E aí no versículo 10 fala assim: então disse toda a congregação que os apredejassem. Os caras falaram assim: ó, Deus vai ser conosco, Deus vai ser conosco. Aí a congregação falou assim: que nada. Versículo 10, então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém, olha como é que Deus entra com providência. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação em todos os filhos de Israel. Então, quando eles pensaram em apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb, Deus falou assim: opa, parou a brincadeira. Amados, tem horas que Deus, obviamente, vai entrar com providência. Deus está falando conosco, viu, gente? Tem hora que Deus realmente entra com providência para parar certas coisas em nossas vidas, principalmente para tirar do nosso meio e para tirar do seu lado, ou para fazer com que pessoas que estão do seu lado duvidando e querendo até te atacar por isso, Deus entra com providência para falar assim: não é assim não. Se eu falei que eu vou abençoar, se eu falei que eu vou dar vitória, eu vou dar vitória. Eu vou abençoar. Versículo 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Gente, Deus está fazendo sinais, maravilhas, e o povo está desacreditando, está com falta de fé. Versículo 12, com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E aí, querido, Moisés começa a clamar pelo povo: Senhor, não faz isso, não faz isso. Você vê que ainda tem gente ainda que clama por nós quando a gente está pensando besteira, falando besteira. Ainda tem gente ainda que fala assim: não, Senhor, não leve em consideração, esse pessoal não está acostumado. Mas Deus não quis saber não, gente. Enquanto toda aquela geração não morreu, Deus não fez aquele povo chegar à terra prometida. Significa que Deus está dando um aviso para mim e para você. Deus está te prometendo conquista? É óbvio. Deus sempre vai prometer conquista para o seu povo. Deus está prometendo o melhor dessa terra? Claro que sim. Entre a conquista e a promessa, né? E tem luta? Ó, se tem. Tem gigante? Tem. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Ó, tem deserto? Sim. Você vai morrer? Não. Se você crer, Deus vai te dar vitória. Você vai perder? Não. Se você crer e confiar, Deus vai te abençoar. Agora, se você ficar, além de você não acreditar, ficar incitando outras pessoas, agitando outras pessoas a terem desânimo, as pessoas que você desanimar vão perecer e perece quem desanimou. Agora, aquele que é usado por Deus para ministrar ânimo, coragem, fé e, acima de tudo, declarar que Deus está presente, essa pessoa e sua família serão abençoados, e todos os que neles também assim crerem também. É uma coisa que a gente precisa entender, que no nosso dia a dia, na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, vai ter que fluir, gente. Às vezes você vai ser a única pessoa no meio de um monte de gente a acreditar sozinho. Que bom
que Deus está movendo a tua vida. Que bom que Deus está movendo o teu coração para você acreditar sozinho. E ninguém está acreditando e ninguém está crendo, mas você está acreditando. Deus falou que vai ser e você acredita que vai ser. Deus falou que vai vir bênção e você acredita que vai vir bênção. Deus falou que vai vir vitória, Deus falou que vai abrir porta, Deus falou que vai fazer. Deus falou e você acredita. Ao passo que tem muita gente que não está acreditando e que está levando isso para frente, você acredita e também leva para frente. Você é agitador de ânimo ou desânimo? Você transmite ânimo ou desânimo? Será que a gente está transmitindo ânimo para as pessoas que estão ao nosso lado? Como é que está a nossa conduta? Gente, eu já falei, não estou aqui falando de coaching positivo, estou falando aqui, não estou falando de teologia da positividade, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui da fé que está em nossos corações, que nos leva a ser homens e mulheres otimistas por natureza, crendo que Deus está conosco. Tá, gente? Não estou aqui falando aqui de nada de autoajuda, estou falando aqui de uma fé que Deus quer colocar em nossos corações para que ela possa inflamar outras vidas, para que outras vidas também saiam do marasmo de não acreditar, de viver pensando que vai dar tudo errado, que não tem jeito, que não vai conseguir. Deus está falando que vai te usar. Deus está falando que vai me usar, nos usar, como está me usando agora aqui, para falar para a tua vida que você vai conseguir, que você vai conquistar, que o Senhor é contigo, não desanima, continua na presença de Deus, porque Deus vai te honrar. Assim como Josué falou para aquele povo, olha, eles vão ser pão, vão ser a nossa comida. Eu vou lutar e vou vencer. Não importa se é gigante, não importa se são exércitos numerosos, Deus é conosco, gente. Se o Senhor, que é maior do que tudo, que é infinitamente maior do que tudo, falou que vai ser conosco, não importa quem vai vir contra nós. Você entende o que Deus está falando? Alguém pode glorificar Deus por isso? Aleluia. É assim. É assim que vai acontecer. Não importa quem está falando que não vai dar certo. Só lamento. Eu creio, você crê, que o Senhor é conosco. Para mim é o suficiente. Para você tem que ser o suficiente. Crer que Deus está no controle, crer que Deus vai agir, crer que Deus vai operar, crer que Deus vai ministrar. Se você crer, não importa o que aconteça ao teu lado. É como o Salmo 91 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Ou seja, nós cremos, nós entendemos que Deus está conosco e nada nos acontecerá. Josué e Caleb creram, entenderam que Deus seria contra todos os gigantes, contra todos os anaquins, contra todos os descendentes de gigantes, contra todos os exércitos fortes. Deus falou assim: nós vamos vencer. Ponto. Queridos, a palavra de Deus é o suficiente para mim. Não sei se para você, mas para mim a palavra de Deus é suficiente. E ela fala exatamente o que vai acontecer. E se a palavra de Deus é suficiente, para mim, não tem para onde correr. É vitória. É bênção. É bênção de Deus. É bênção do Senhor. É porta aberta. É tanta coisa. É tanta coisa. É bênção de prosperidade. É coisas que acontecem no nosso lar, na nossa família. Deus está falando e Ele vai cumprir. Deus está prometendo e Ele vai cumprir. Quando, pastor? Não tenho a menor ideia. Mas Ele vai cumprir. De que jeito, pastor? Também não tenho a menor ideia. Mas Ele vai cumprir. Como é que vocês acham, gente, que esse povo conquistou? Entrou em terra de gigantes e conquistou? Como é que vocês acham? Eles tinham força? Eles tinham destreza? Eles tinham armas? Queridos, eles tinham saído do deserto, queridos. Eles estavam com a cara e coragem. Mas Deus falou assim: eu vou ser convosco. Eu não falei que vou ser convosco? Então, nós estamos o quê? Agitando ânimo ou agitando desânimo? Vamos transmitir ânimo ou desânimo para as pessoas? Quem está do seu lado? Eu queria que você fizesse uma autocrítica da tua vida agora. O que você acha que você está transmitindo para as pessoas? Ânimo ou desânimo? Faça uma autocrítica. Por favor, não obstante as lutas que passamos. Porque às vezes você me vê aqui nas lives, hoje não é o dia, porque hoje eu entre aspas, né, eu cheguei um pouquinho mais cedo em casa e
conseguir meio que, né, me recompor, tomar um banho, aquela coisa. Mas tem dia que eu chego aqui tão cansado e mal dá pra gente conseguir se recompor, já vai fazendo a live. Por isso que eu, né, coloquei a live para as segundas, quartas e sextas durante a semana e domingo à noite, né? Domingo, segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque às vezes a gente chega cansado e, né, mas tão logo as coisas, né, se estabilizem, eu vou voltar a fazer live todo santo dia. Se bobear até sábado também. Mas a grande realidade é que a gente não pode confundir talvez um semblante cansado com um semblante derrotado. Amados, não. Teu semblante pode estar de cansado, mas não pode estar de derrotado. Alguém entende o que Deus está falando? Deus está falando contigo, eu sei que Deus está falando. Então, entenda que as lutas e as provas, as dificuldades podem até realmente desfigurar o nosso rosto, mas não vão nos trazer feição de derrota. Porque o Senhor nos prometeu e o Senhor cumprirá, porque Ele é Deus. Alguém entende o que Deus está falando? Bom, passando para o próximo passo, passando já encaminhando para o final, se isso acontecer conosco, ou seja, se nós formos homens e mulheres e seremos, de algum jeito a gente vai transmitir ânimo ou desânimo. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar neutro, né? Tem gente que adora ser neutro, mas não tem jeito. Vai ter que sair da neutralidade algum dia, algum momento, vai sair, aquilo vai transparecer. Então presta atenção. Já que a gente fez uma autocrítica, né? E a gente está analisando se nós somos homens que realmente transmitimos ânimo ou desânimo, ok. Suponhamos, vamos agora às suposições e às conjecturas, tá? Vou fazer duas conjecturas aqui, duas suposições, tá bom? Suponhamos que, infelizmente, tuas lutas e provas estejam fazendo você ser uma pessoa que está transmitindo desânimo. Vamos ver qual é o remédio para isso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Aliás, a Bíblia tem resposta para tudo, né? A Bíblia sempre terá resposta para todas as coisas. Eu vou me reportar ao livro dos Salmos. Aleluia. Deus está falando. Deus está falando. Então, eu vou ao Salmo 130 para dar uma resposta, porque nós somos humanos, tá? Nós somos humanos. Não é proibido, não. Gente, Deus não está proibido a gente ficar desanimado. Calma. Não é o fim do mundo se você desanimou ou se você, infelizmente, demonstrou desânimo. Calma. Você não pode levar aquilo para frente. Abre aí no Salmo 130. Eu estou aqui, não vou nem colocar aqui na tela, tá? Mas pega na tua casa aí, por favor. Você está com a tua Bíblia aí? Salmo 130, por favor. Nós estamos no culto, né? Estamos na palavra, então você está com a Bíblia na tua mão aí. Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Primeiramente, o que o salmista está falando aqui? Senhor, ele reconhece que está nas profundezas. Então ele reconhece que, mesmo lá, ele vai clamar. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então, clama. Se o desânimo bateu a porta, clama. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Senhor, se tu olhar para o meu desânimo, se tu vê que eu sou um ser humano, tu sabe que eu não consigo. Então, Senhor, me dá ânimo. Mas aí o verso 4 fala assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aleluia. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção, e ele remirá Israel e todas as suas iniquidades. Então, gente, tá claro aqui. Você está desanimado? Clame a Deus. Senhor, tu sabe que eu sou falho, que eu sou pecador. Gente, derrama tua alma diante do Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, tu sabes que eu não quero ficar desanimado, mas essa situação aqui me desanimou, Senhor, me perdoa. Talvez eu não tenha olhado para ti como realmente eu preciso olhar, porque se nós olharmos para o Senhor, a gente não vai dar vazão para as coisas que estão ao nosso redor. Mas, gente, nós somos humanos. Ok, Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que eu e você somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Então, a gente não precisa ficar falando, meu Deus, ok. Não, ok. Você, infelizmente, caiu nesse problema aí de desânimo, tem uma solução. Deus vai te animar, Deus vai te socorrer,
porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar Deus por isso? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Deus está aqui presente em nosso meio, gente. Deus é fiel. Aí eu vou para o Salmo 139, que é um salmo lindo, nos últimos versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24, está escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Gente, a Bíblia tem resposta e está cheia de textos para você poder falar assim: Senhor, ok, obrigado, eu sei que tem jeito. Está aqui, ó. Clame a Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algum caminho de desânimo. Se eu estou desanimando alguém, Senhor, tira isso de mim em nome de Jesus. Você pode clamar agora. Quem pode glorificar Deus por isso? Eu sei que Deus está falando contigo. É a palavra do Senhor. Por isso, esse é o Ministério Online falando da verdade. Gente, se você está ao vivo com a gente aí, deixa um like, comenta e, é claro, se não está inscrito, se inscreve no canal. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, para você poder entender como Deus está respondendo a gente pela Bíblia, aqui a gente só tem resposta pela Bíblia, tá? Eu não fico dando meias voltas aqui, falando de outra coisa, a não ser da Bíblia aqui no canal. Então, glorifica a Deus por isso e, é claro, sempre de maneira bem sucinta, bem clara, bem objetiva, sem meias palavras, sem meias verdades e falando nossa língua, tua língua, para ninguém ficar complicado aqui, tá bom? Agora, ok, se você está transmitindo desânimo, nós já vimos o recado aqui da Bíblia, tem jeito para a tua vida, então vamos consertar em nome de Jesus. Amém? Obviamente, se você está transmitindo ânimo, eu também preciso me reportar ao livro dos Salmos. E deixa eu pegar um salmo aqui maravilhoso aqui, um salmo que reflete toda a grandeza de Deus, que é o Salmo 144. Tá? Bendito seja o Senhor, minha rocha. Olha que confiança. Que adestra as minhas mãos para a peleja. Foi isso, gente. Foi isso que Josué literalmente quis falar. Gente, Deus vai adestrar as nossas mãos para a peleja. A gente vai lutar e a gente vai vencer. Ó. Salmo 144, verso 1. Que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Josué está falando assim, olha, eu não quero saber se eles são gigantes. Eu não quero saber se eles são poderosos. O Deus Todo-Poderoso está conosco. Porque Ele é o Deus, Ele é a minha rocha. Josué e Caleb estão falando. Ele adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Deus está falando. Olha que coisa, eles estão tentando transmitir o máximo, né, de ânimo. Embora o povo não quisesse ouvir, mas eles estão falando. Tem gente que às vezes não vai querer te ouvir. Tem gente que vai entrar por aqui, sair por aqui. Você vai falar. A pessoa fala... Gente, eu cansei de viver experiências assim na igreja. Geralmente quando eu vou orar pelas pessoas, a gente ora, clama, faz uma oração, faz um clamor, aí depois da oração a pessoa fala assim, pastor, mas... Quando a pessoa fala mais, já era. Não acreditou em nada que você falou. Nada que você orou, e a gente sente uma impotência por dentro, porque você orou com fé, você clamou por fé, e a pessoa fica assim, tá bom, mas... Então, queridos, ou a gente crê ou a gente não crê. Alguém pode glorificar Deus? Alguém pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Deus está aqui em nosso meio. Então, se você lê depois aí com calma aí, o Salmo de número 144, e eu vou ler o último verso para você. Ó, eu vou ler o último verso para você. Preste atenção, gente. Verso 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Tá bom para vocês? Tá legal? Que a palavra de Ana é melhor do que essa? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá legal para você ouvir isso? Isso te traz ânimo? Não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. Eu estou falando aqui aquilo que Deus está mandando eu falar para o seu coração e para a sua vida. Então cabe a você falar assim, Senhor, eu creio. Mas você não vai crer só porque o Fábio está aqui falando, né? Palavras positivas. Não. Eu estou aqui falando da Bíblia. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde o que é ruim e o que é bom. A Bíblia não esconde absolutamente nada. Ela trata do que faz mal e do que faz bem. Está escrito aqui. Tanto é que falou aqui que o povo não acreditou. A Bíblia não escondeu aqui que mesmo Deus prometendo que ia fazer acontecer, o povo fala assim, que nada. Ok? Então a Bíblia tem resposta para tudo e não esconde absolutamente nada. E a Bíblia está dizendo que se você não crê, cuidado. E se você crê, é vitória. Simples assim. Não tem muito para onde correr não, gente.
Você pode glorificar a Deus por isso? Então, viva na presença de Deus, na palavra de Deus, gere ânimo. Obviamente. Pastor, pergunta que não quer calar. Na verdade, a pergunta já vem com a resposta. Como é que eu gero um ânimo? O ânimo tem que começar dentro de nós. Porque se o ânimo começa dentro de você, você vai gerar ânimo. Ó, simples assim. Se o desânimo começar dentro de você, você não vai conseguir disfarçar. Você vai gerar desânimo. Simples assim. É conta de 2 mais 2 são 4. É assim. Não tem para onde correr. Tem ânimo dentro de si? Gerou ânimo. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Está escrito. Palavra de Deus. Ok? Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você não crê, nada feito. Deus pode descer na terra aqui e você não vai acreditar. Mas se você crê, o milagre vai acontecer. Então, se você tem ânimo dentro de você, se a tua vida é de... o que é ânimo? Agora eu vou lá para o Novo Testamento e eu quero encerrar. Quero encerrar porque... Quero encerrar essa mensagem porque a gente vai agora para o Novo Testamento. Novo Testamento, vamos aqui, deixa eu ver aqui. Aleluia. Aqui, deixa eu ver aqui. Olha lá. Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá. Por que a gente tem que clamar pelo Espírito Santo? E eu já estou indo para o fim, tá? Se bem que hoje sextou, né, gente? Se depender de mim, eu fico aqui a noite toda falando aqui. Porque falar da palavra de Deus é muito legal, né? Salmodiar e falar... Enfim, se eu pudesse, tivesse violão aqui, a gente ia fazer uma vigília aqui, ia tocar violão a noite toda aqui. Enfim, Deus sabe todas as coisas. Então vamos lá. Gálatas, pega a sua Bíblia aí, vamos lá. De Bíblia na mão, gente. Gálatas capítulo 5. Vamos lá para o Novo Testamento. Seu Novo Testamento começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Depois de 2º Coríntios vem Gálatas. Gálatas capítulo 5. E vamos para um texto aqui, que é por isso que a gente precisa buscar o Espírito Santo, para ter os frutos do Espírito sobre nossas vidas. Versículo 22. Gálatas 5, 22. Acharam aí? Dei tempo de vocês procurarem. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O que é longanimidade? A gente está falando de ânimo aqui nessa noite, tá? Então vamos falar sobre longanimidade nessa noite. Longanimidade foi tudo aquilo que Josué e Caleb tiveram de sobra. É ânimo longo. É um ânimo que não acaba. Longanimidade é um ânimo muito longo. Ou seja, a gente vai ter uma resiliência permanente. Não vou mentir para vocês que aqui está um ser humano, um réis mortais falando para você aqui. Quantas vezes, meus irmãos, eu não vou dormir com aquela coisa dentro de mim? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Mas a longanimidade que está dentro de mim me faz literalmente já dormir. E o texto, né, de Lamentações de Jeremias já começa a se cumprir. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Quando as misericórdias de Deus se renovam toda manhã sobre nossa vida, nós somos cheios de resiliência, de longanimidade. A gente fala assim, não, eu vou lutar e vou vencer em nome de Jesus. Gente, às vezes eu não sei de onde vem força. Na verdade, a gente sabe, né? As forças vêm do Senhor. As minhas forças, as tuas forças, elas precisam vir do Senhor. Então as nossas forças vêm do Senhor Jesus Cristo, que nos enche de ânimo, que derrama sobre nós seu Santo Espírito e coloca em nós os frutos do Espírito. Por isso que você tem que buscar o Espírito Santo, para você viver em Espírito. Para você poder, em nome de Jesus, está escrito, agora o versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ok? É isso. Para a gente poder entender que um desses frutos vai reinar, para a gente poder contagiar outras pessoas. Para nós sermos agitadores de ânimos, para a gente poder literalmente passar esse ânimo para muita gente que está desanimada, que está para baixo,
não sei, talvez aí, todos vocês aí, alguns de vocês aí, a gente sofre, né? O que faz a gente geralmente ficar desanimado? São coisas que nós enxergamos, vemos, ou coisas que nós ouvimos ou ficamos sabendo. A gente, às vezes, fica sabendo de coisas que não tem nada a ver e aquilo penetra no nosso coração e a gente fica impressionado e não é nada daquilo. Né? Então eu prefiro saber daquilo que Deus fala comigo. O que Deus fala comigo? Deus fala que vai ser comigo. Deus fala que vai ser contigo, então tudo que tenta vir aos teus ouvidos, aos teus olhos, ou que você fica sabendo, né? Em nome de Jesus, prefira acreditar no Deus que te promete vitória. Prefira acreditar num Deus que promete bênção para a tua vida. Prefira acreditar num Deus que fala que você vai derrotar gigantes, que você vai conquistar uma terra que mana leite e mel. Acredite neste Deus que já falou assim, eu sou contigo. Eu serei contigo por onde quer que você fores. Tu colocou a planta do teu pé, colocou a palma da tua mão, é contigo, eu sou contigo, eu vou te dar vitória, vai ser teu território, vai ser tua possessão, eu vou te dar vitória. Agora, que essas palavras estejam no teu coração e na tua vida, para você não duvidar, para você crer, para você entender que Deus está falando contigo. Deus está ministrando vitória sobre a tua vida. E nada vai impedir a tua bênção, porque o Senhor é contigo. Só se você abrir mão da tua vitória. Só se você, infelizmente, for um daqueles que não acreditaram. Mas se você for como Josué e Caleb, que acreditaram, pode ter certeza. Vai vir gigante, vai vir Amalequita, vai vir todo mundo, Amorreu. Vão vir todos os povos tentar contra a tua vida. Você vai enxergá-los. E você vai falar assim, vocês são janta para mim. Meu Deus disse que vocês vão ser o meu alimento, eu vou derrotar todos vocês, assim diz o Senhor. Deus está mandando falar. Que a gente, nós não estamos, as nossas pelejas não tão fáceis, né? Não é para amador, gente. O negócio não tá fácil, tá estreito, tá difícil. E o que a gente precisa? Forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão como águias e alcançarão as alturas. Aleluia! Deus vai te fortificar, Deus vai te animar, Deus vai te dar ânimo longo, Deus vai fazer a tua vida sobressair e você vai ver que vale a pena crer e confiar. Contra tudo aquilo que ninguém pode confiar mais, você vai confiar e vai crer que Deus está contigo. Eu creio num milagre. Se você crer, você pode glorificar Deus. Eu quero declarar a vitória sobre tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Digita aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou comigo. Digita aí, gente. Aleluia.